E aí pessoal do Xadrez Verbal aqui no YouTube, meu nome é Felipe Figueiredo. Passados 15 dias, é hora de mais um vídeo com dicas de livros. Primeiro, lembrando, como sempre, que nenhum livro que eu recomendo por aqui é jabá. Eu sou pago para isso, eu sou pago para enganar vocês, sou pago para vender algum material que não seja de qualidade. Todo material que eu referendo aqui é porque eu realmente acho ele bom, acho ele construtivo, acho que pode ser uma boa dica, uma boa referência de leitura aí para vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Esse verão eu decidi fazer algo de diferente. Anteriormente eu fazia vídeos temáticos que ficavam muito grandes, depois eu passei a fazer os dois últimos vídeos mais curtos, apenas com um livro. Hoje vai ser uma mistura dos dois. Hoje eu vou falar de um autor, o Tony Judt, que foi um historiador. Ele morreu em 2010 de uma doença degenerativa bem terrível, bem complicada, né? No fim da vida ele só tinha o movimento das pálpebras, tal, uma história bem chocante, bem desagradável. E ele foi um historiador que, além de ter tido uma grande produção, ele teve uma produção ativamente política também, né? Falando de temas contemporâneos, né? Não é apenas o historiador falando do que aconteceu há 300 anos atrás, é um historiador falando do nosso mundo de hoje, né? Inclusive um dos livros dele tem um caráter quase de previsão, que é esse daqui, esse aqui está em inglês, né? Will Fares the Land, saiu em português como O Mal Assombra a Terra, O Mal Assola a Terra, que foi o último livro dele publicado enquanto ele ainda estava vivo, que é um livro que fala sobre como as instituições estão desgastadas, fala como a sociedade, o debate político na sociedade está radicalizado. No caso europeu, ele era americano, porém ele era americano, filho de judeus. Inclusive na juventude ele queria morar em Israel, queria servir o exército israelense. Depois ele foi estudar na França e depois ele voltou para os Estados Unidos, né? Então ele tinha muito contato ele não era só dos Estados Unidos, digamos assim. Ele tinha a formação acadêmica dele em boa parte foi na França, e ele também tinha muito contato com as instituições acadêmicas e com o debate político de Israel. E ele fala que esse debate político está se radicalizando muito e que no caso europeu as próprias instituições europeias correm o risco de ruir, né? A própria ideia de uma Europa unificada corre o risco de ruir, até pelo desequilíbrio dentro dessa Europa, que de certo modo foi o que a gente viu acontecer depois, né? Com a crise da Grécia, a atual crise dos refugiados, né? Então uma série de problemas que ele já previa e que no caso desse livro ele defende que no caso europeu precisava se retomar o pacto social-democrata que estabeleceu a Europa. E aí vem a primeira característica que me faz querer recomendar esse autor para vocês, né? Porque infelizmente, devido à história brasileira, devido à história da historiografia brasileira, mas também devido a essa radicalização política, né, nós temos essa visão, né, muita gente tem essa visão errônea, né, de que a história é apenas marxista, ou mais que marxista, ela é politicamente engajada, né? É uma coisa que eu tento... é uma ideia que eu tento desmontar progressivamente por aqui, mostrar outras perspectivas, mostrar que a academia de história também tem outras facetas, tem outras coisas, inclusive hoje essa é uma faceta quase minoritária. Não nego que isso exista, tá? Para deixar claro. E no caso do Tony Judt, ele é um cara que faz muitas críticas a essa historiografia mais antiga, faz muitas críticas ao debate político radicalizado, tanto no caso dele, os nacionalistas mais à direita, né, lembrando, né, que o nacionalismo exacerbado, né, muita gente acha que ser de direita é ser contra o Estado, o estatismo, mas não, o nacionalismo como um valor especialmente conservador é visto também como uma questão de direita, e também ao debate da esquerda, ao debate radicalizado na esquerda. E aí leva à próxima obra dele, que é talvez a mais conhecida, que é o Pós-Guerra, em que ele vai falar da construção da Europa no pós-guerra. Como vocês podem ver, é um livro grande, só que não se assustem, porque primeiro é uma narrativa bem tranquila, né? Não é escrito num linguajar acadêmico,
né, mostrando mais uma vez que é possível você fazer um livro de acesso ao grande público sem academicismo e com qualidade, tanto que ele ficou durante muito tempo na lista de best-sellers do New York Times, alguma coisa dessas. É um livro que ele vai narrar, digamos assim, a história da Europa, a história da construção desse pacto social-democrata, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa e a unificação da Europa, né? Melhor sintetizando. É um livro que eu acho essencial para a gente compreender o século XX e o século XXI. E nesse livro ele vai fazer, como eu disse, essas críticas, tanto aos nacionalistas radicais que vão combater a própria unificação da Europa, sem perceber que isso, no cenário da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, prejudicava a própria reconstrução europeia, e também especialmente a historiografia francesa, radicalmente marxista, lembrando que ele veio da historiografia francesa, ele veio da academia francesa, o doutorado dele, o mestrado ou doutorado dele, se não me engano, é sobre o surgimento do Partido Socialista na França. Então ele vai fazer essa série de críticas e vai mostrar como a Europa, a unificação da Europa, foi algo essencial para a reconstrução também da Europa e da identidade europeia. E aí vem o meu livro preferido dele, que é Reflexões de um século sobre um século esquecido. Esse século esquecido é justamente o século XX, né, já que ele é já que é um século que muitas vezes, né, não é debatido, especialmente dentro da historiografia, né, muitas vezes se considera o século XX como uma mera consequência, um mero apêndice do século XIX, ou então você analisa o século XX a partir de ideias do século XIX. Né, e nesse livro ele tenta rebater isso. É uma série de ensaios, uma série de textos, uma série de críticas literárias. Inclusive nesse livro aqui tem um artigo que eu já citei em outro vídeo, eu citei lá naquele vídeo sobre Tiradentes e o mito da história, em que ele critica bastante o Hobsbawm, e junto com alguns outros intelectuais do Partido Comunista Britânico, né, que mantiveram seu apoio à União Soviética mesmo após a invasão da Tchecoslováquia de 1968, que em contrapartida fez muita gente deixar de apoiar a União Soviética no cenário internacional, deixar de apoiar aquele conjunto de ideias no cenário internacional. Então, se eu for recomendar apenas um livro aqui desse vídeo, é esse daqui, Reflexões sobre um século esquecido, porque, como eu disse, é uma perspectiva de um historiador muito competente, um cara extremamente inteligente, que escreve muito bem, uma perspectiva de muita qualidade do ponto de vista historiográfico sobre o nosso mundo, né, sobre a nossa realidade. No caso do século XX, ele desemboca diretamente no mundo que vivemos hoje. Né? Então é um livro que eu considero muito bom, essencial. E é uma leitura tranquila, até porque, como eu disse, como ele é dividido em ensaios, você lê um capítulo e depois você lê outro no dia seguinte, né? Você não precisa ler continuadamente, né? Continuamente, acho melhor dizendo, né? Mas você consegue ler um capítulo por vez, porque é uma série de ensaios, uma coletânea de textos. E finalmente tem um outro livro muito legal dele, que é o livro de memórias dele, o Chalé da Memória. Né, um historiador escrever um livro de memórias não é tão estranho assim. E no caso desse livro tem duas questões. A primeira é que teve uma função terapêutica para ele, né? Ele escreveu o livro de memórias já no final da vida dele, justamente como uma forma de tratar essa doença degenerativa do sistema nervoso central. Então ativar memórias, né? Manter o cérebro funcionando. Inclusive boa parte do livro ele teve que ditar, né, para os filhos dele, se não me engano, já que ele já não tinha mais a coordenação de escrever. E segundo, ele vai abordar diversos eventos importantes da história recente, só que aí sob a perspectiva dele, né, sob a perspectiva individual dele. Então, no caso, por exemplo, das guerras árabe-israelenses, desde quando ele era um garoto judeu que queria morar em Israel, até depois, quando ele era um adulto morando nos Estados Unidos, com algumas críticas à política israelense em relação aos palestinos. Então já vai ter uma série de perspectivas, e como eu disse, é um livro de memórias, já é um livro mais subjetivo, aí já é um caso de uma recomendação, caso você já conheça o Tony Judt, queira conhecer um pouco mais o trabalho dele, ou então caso você leve esse vídeo extremamente a sério, leia todos os livros que eu estou citando aqui, e aí você fala, não, esse também tenho que ler porque adorei o cara, curti muito o trabalho do cara. Né? Então, como eu disse, esse foi um vídeo temático com 4 dicas de livro, de um historiador que é muito competente, fala do nosso tempo, fala do nosso período, com um conteúdo extremamente crítico, porém sem ser panfletário, sem ser radical,
A perspectiva política dele, caso vocês queiram saber de antemão, né, ele se considerava um social-democrata liberal, né, uma perspectiva que é como ele coloca no livro dele, uma perspectiva que sustenta ou sustentou a União Europeia durante muito tempo. Então fica aí essas dicas de livro temáticas para o nosso vídeo de hoje. Bom material! Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Se vocês tiverem mais perguntas, se vocês tiverem sugestões para esses temas de livro, se vocês quiserem saber se algum livro é interessante ou não, uma dica de livro em relação a algum tema, fique à vontade para perguntar, como sempre é um prazer ajudá-los. Tô aqui retomando a produção do canal do YouTube, caso vocês não tenham visto, semana passada não teve muitos vídeos e também não teve o podcast por questões de energia elétrica em São Paulo, é sério, não estou de sacanagem, né? Mas como eu disse, fiquem à vontade aí nos comentários e busquem os livros, né, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Se você não tem acesso ao livro, se você não tem grana para comprar, se você não mora perto de uma biblioteca, se você não tem uma livraria por perto onde você pode sentar e ler o livro, e faça isso na cara de pau, não tem problema nenhum. Procura no Google, esses livros dá para achar em boa qualidade, ou então em última instância me manda um e-mail, me procura, que aí a gente pode fazer alguma coisa, eu posso mandar um arquivo ou outro para vocês. Então é isso, valeu, até a próxima.